Olá, pessoal. Vamos lá. Agora são 19h05, tá? Todos estão agora aí. Eu acho que todos que tinham que ingressar aí, né? Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Essa é uma maneira que nós estamos tendo para que podemos ter contato entre professor e aluno, tá? É uma experiência nova, tanto quanto para vocês, mas para nós também, tá? É uma maneira diferente do nosso tipo de aula, mas é uma maneira bem organizada, útil, nesse período de quarentena. Primeiro, para que a gente não possamos ficar parado, continuar com a nossa vida. Segundo, o aprendizado não pode parar. Então, vocês têm apostilas, vocês têm os slides, vocês têm os questionários, vocês têm as ferramentas para que vocês possam estudarem e nós vamos aqui do outro lado com o professor, dando um suporte para vocês, tá? Pois bem, eu mandei os slides para vocês. Eu mandei os slides para vocês da seção 1.3, 1.4 e 2.1 para vocês fazerem em casa. Para ser entregue questionários até hoje, dia 31 de março. E eu quero aí deixar meus parabéns, porque todo mundo praticamente aí enviou os questionários. Então, está todo mundo engajado, todo mundo aí querendo continuar com os estudos, estão de parabéns. Pois bem, eu deixei todo mundo aí no mudo para que não há interferência, tá? Se alguém quiser falar, por favor, desabilita, tá? O alto-falante e pode falar.
tá? Fica à vontade de vocês, tá? Ok? Vamos dar sequência aí. Na seção, todo mundo está enxergando a seção 1.3, administração de talentos e compartilhar o capital intelectual nas organizações. Administrar talentos é uma coisa que a gente tem falado na seção 1.1 e 1.2. Mas e esse capital intelectual? Como é que ele é criado? Como que é estruturado todas essas informações? Tá? Se nós formos no slide, o slide 15, aqui, no slide 15, ele diz uma coisa interessante. O tipo de conhecimento que as pessoas adquirem no decorrer da sua vida. Tá? O conhecimento é diferente da informação. Refere-se a crenças e compromissos. Vejamos o conhecimento humano classificado em dois tipos: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Mas que tipo de conhecimento que são esses? Como é que eles são criados? Pois bem, o conhecimento explícito. O conhecimento explícito está, em sala de aula, você está aprendendo. Refere-se ao conhecimento, é o conhecimento teórico. Aquele que você adquire em uma sala de aula, que você adquire lendo um livro, tá? Ele é muito mais fácil, ele é sistemático. E é fácil de ser comunicado e ser compartilhado entre dados, informações e modelos. Porque você lendo um livro, você começa a ter as referências e começa a adquirir isso. É muito mais simples. Já o conhecimento tácito, ele é um pouco mais complexo. Por que é mais complexo? Porque se vocês pensarem, nada mais é do que o conhecimento de experiência de vida do indivíduo, tá? Esse conhecimento de vida do indivíduo, tá? Ele passou, vamos supor que ele passou lá num departamento 25 anos. Esses 25 anos que ele está nesse departamento, ele passou por vários pedaços dentro da área. Quem é que conhece melhor aquela área? Essa pessoa. É um conhecimento tácito que ele adquiriu no decorrer da sua vida. E é difícil de ser passado tudo isso para o papel, em detalhe, tá? É pessoal, ele é complexo, é oriundo de experiência e tem uma dimensão contextual. Certamente, a visão do mundo, ou seja, a intuição na categoria de conhecimento. E eu sempre falo um exemplo. Esse exemplo, a máquina de fazer pão. Você já deve ter visto na máquina de Polishop aquelas máquinas que você compra e ela faz o pão. Você coloca os ingredientes, os ovos, o fermento, a água, o leite, a farinha e deixa lá programado para ligar 5 horas da manhã. Para quando você levantar às 7h30 da manhã, você vai ter um pãozinho fresco, ponto, e feito ali quentinho na máquina. Mas para que pudesse chegar até essa conjuntura, vou falar de uma experiência dessa máquina, no Japão. A equipe, o gerente do projeto e a sua equipe, eles tinham um conhecimento explícito, ou seja, teórico, muito profundo, mas eles não tinham conhecimento tácito. Pois bem, e eles tentaram fazer de várias maneiras esses pães dessa máquina. Entretanto, ele ficava queimado por fora e cru por dentro, ou queimado por dentro e cru por fora. Eles não conseguiam chegar num ponto de bater a massa, tempo de fermentação, eles não conseguiam chegar num ponto. Pois bem, a conclusão que o gerente do projeto chegou foi que eu vou ter que adquirir o conhecimento tácito.
Pois bem, na região que estava a empresa, tinha um hotel que fazia um belo de um pão. E esse gerente foi participar de fabricação desse pão. Foi participar como se fosse um estagiário, para ele adquirir esse conhecimento tácito. Ou seja, ele passou semanas lá trabalhando de como fazer esse pão. E ele adquiriu esse conhecimento. Pois bem, quando ele adquiriu toda essa essência, vamos dizer assim, de bater o fermento, de colocar os ovos, água, leite, tudo de fermentação, de todo o tempo, ele voltou para a sua equipe, tá? Passou como é que fazia, todo o processo. A sua equipe de engenheiro entendeu todo esse contexto, tá? E aí conseguiram fazer essa máquina de fazer o pão. É simples? Não, não é. Mas eles conseguiram, tá? Com a junção do conhecimento explícito com o conhecimento tácito, tá? Pois bem, aí, na sequência, o talento de média performance precisa de um líder mais próximo, que ofereça feedback, com instruções frequentes. O líder deve demonstrar sua importância. Um minuto só, tem gente chegando aqui. E por último, aqui nós temos aqui um exemplo do CEO da Cargill, a Cargill Brasil. A gestão de talentos na empresa ocupa um papel de destaque. A empresa tem, dentro de recursos humanos, uma equipe especificamente para administrar esses talentos. Nessa área, fazem acompanhamentos, treinamentos, dão oportunidades para que os talentos que circulam dentro da empresa passem por diversas experiências. O diretor completa e uma experiência, uma empresa como a nossa, com quase 150 anos, 50 anos só no Brasil, se não administrarmos esses talentos, teremos dificuldades para dar continuidade. Ou seja, nesse processo, no contexto no geral, o talento ele é necessário. Ao mesmo tempo, você tem que dar espaço para que ele possa ir se aprofundando no conhecimento, porque você não pode segurar ele. Muitas das vezes, quando você segura muito o talento, ele vai para outra empresa. Então, você tem que, como se diz, você tem que dar munição para ele para que ele possa ampliar o leque. Olha o que ele diz aqui. Ele passou por várias áreas, essa gestão de talentos. Justamente por quê? Para que ele tenha uma visão da empresa como um todo, que lá na frente ele vai ser um executivo com uma visão geral da empresa. Tá? Pois bem, nesse contexto, agora na seção 1.3 finalizamos. Eu vou para a seção 1.4. Um minuto só, pessoal. Um minuto só aí.
Todos estão... Pessoal, todos estão enxergando a seção 1.4? O slide? Por favor. Ótimo, maravilha. Sim. Perfeito. Pois bem, na seção 1.4, nós temos aqui, ela fala do compreendendo a cultura e o clima organizacional, a valorização das diferenças. Imagina o seguinte, numa sala como nós temos de terça-feira, nós temos praticamente, nessa sala, 35, 40 alunos. Esses 35, 40 alunos são totalmente diferentes um do outro. Por mais que se tenha afinidades, por mais que você conheça a pessoa, ao mesmo tempo, somos diferentes. Se imagina para um gestor gerenciar essas pessoas, administrar todas elas e conseguir extrair o máximo delas. É difícil, mas se consegue. Pois bem, olha aqui no slide 2. Certamente, a cultura organizacional é um tema muito relevante para que possamos compreender mais sobre o clima e o comportamento das pessoas em seus locais de trabalho. A cultura está em constante desenvolvimento, pois é possível mudar o jeito de pensar, por consequência, o de agir. Ao falarmos da cultura organizacional, estamos tratando de normas, regras, valores, da missão e da visão da empresa. Um minuto só que entrou mais gente aqui, deixa eu aceitar a pessoa. Um minuto só, por favor. Pois bem. No slide 2, no 3 aqui, diversos são os fatores que têm forte participação na concepção da cultura da empresa. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Primeiro item, os fundadores, especialmente no que se refere a crenças e valores. Uma empresa americana é diferente de uma empresa alemã, que ambas são diferentes de uma empresa francesa, porque são culturas, são crenças, cada uma tem um estilo de trabalho. O americano, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais objetivo para trazer o resultado. O alemão, ele tem o resultado, mas ele é muito mais metódico, muito mais retrógrado, ele demora para tomar a decisão. Tá? Ou seja, são gestões diferentes. Olha na sequência, a formalidade no negócio, as exigências e a tecnologia. A construção atual da direção da empresa, localização da empresa, os costumes locais e o aspecto socioeconômicos em toda a comunidade. Olha que interessante nesse último item. A localização da empresa. Vamos supor que uma empresa esteja no Rio Grande do Sul e ela tem outra filial no Nordeste. Por mais que é gerado o mesmo produto, a cultura dentro da empresa, pelo fato de ser muito distante, é diferente a cultura, tá? Ela tem algumas regras, mas muitas das vezes a cultura é regional, tá? Aí temos os questionamentos. Como você percebe a organização em que trabalha? Como é o cuidado com os colaboradores? E o estilo da gerência? As normas e as regras são claras? Realmente se pratica o que se fala? Os valores da empresa são compartilhados por você? Pois bem, olhando dessa maneira, no slide 8, nós temos aqui o clima organizacional. O clima é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos de cultura ou realidade aparente da organização, tais como políticas de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional,
e identificação com a empresa. Ou seja, ele fala um processo como um todo. Como é que é o ambiente dentro da empresa? A valorização do profissional que está ali dentro. Porque eu sempre digo, você tem que ter o senso de dono dentro de uma empresa. O que é o senso de dono? Naquele pedaço que você trabalha, você que é o dono daquele pedaço. E é você que tem que ditar se ali está ruim, não está, o que pode ser melhorado e brigar por isso. Esse senso de dono faz você ser olhado de uma maneira diferente em relação a vários colegas de vocês que não têm esse senso de dono. Ora, na sequência, o clima organizacional é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, num dado momento. O clima organizacional constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica e característica que existe em cada organização. O clima organizacional é um ambiente humano dentro da qual as pessoas de uma organização fazem os seus trabalhos, constitui a qualidade ou a propriedade do ambiente organizacional, que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia seu comportamento. Entenda o seguinte, eu já vi isso, às vezes a empresa paga super bem, mas o clima dentro da empresa é extremamente tenso, é extremamente agressivo, se trabalha muito psicológico. O problema não é o trabalho, o problema é o clima, a tensão entre os departamentos, a chefia se brigando, consequentemente, os seus funcionários. Tudo isso faz um reflexo no ambiente da empresa. E muitas das vezes tem funcionários que preferem trabalhar, ganhar menos, mas no clima melhor. Tá? No slide 11, nós temos aqui algumas observações de dois autores. O gerente não consegue administrar com êxito a diversidade. Cai nas seguintes armadilhas. Atribui semelhança entre as pessoas, acreditando que todos comungam dos mesmos valores, interesses e objetivos, o que tornaria sua tarefa mais fácil. Ou descobre que há uma multiplicidade de diferenças, o que torna sua tarefa mais complexa. Mas realmente são. Você lidar com pessoas, são pessoas diferentes. E você tem que bater nessa tecla do objetivo da companhia sempre. Vocês já viram aqueles cartazes, qual o slogan da empresa para atingir o resultado em 2020, 2021? O que a empresa tem que fazer? E ela fica mandando e-mail internos, ela coloca cartazes no restaurante interno, na portaria da entrada, ou seja, para que todo mundo esteja antenado de qual é o objetivo da empresa, tá? Pois bem, e por último, nós temos aqui uma atenção. A cultura organizacional influencia diretamente no clima. As pessoas em suas inter-relações também colaboram para a formação do clima, especialmente se considerarmos que cada pessoa é diferente da outra em diversos aspectos. O desafio é gerir as pessoas buscando sempre as melhores condições para a realização das tarefas. Estou aceitando algumas pessoas que estão chegando aqui. Pois bem, na sessão 1.4 nós já terminamos, tá? Agora estaremos indo para a sessão... Estaremos indo para a sessão 2.1, que é o fundamentos e o planejamento do recrutamento e seleção de recursos humanos. Pois bem, para quem está chegando agora, eu desabilitei o alto-falante de vocês, para que pudesse não ter interferência durante a aula. Se alguém se quiser se manifestar, pode se manifestar,
desabilita o mudo e pode falar à vontade. Pois bem, agora vamos para a seção 2.1. Todos estão vendo o slide da seção 2.1? Alguém me dá um retorno, por favor? Dá para ver, sim, professor. Ok, obrigado. Pois bem, na seção 2.1, nós temos que olhar muito bem aí. Ó. Olha no slide 2. O processo que agrega pessoas é um tema de extrema relevância e que merece atenção por parte dos gestores das organizações. Pois é a partir das pessoas que a empresa atinge seus resultados. Você aprendeu sobre isso nos estudos anteriores e acredito que concorda com essa afirmação. Sim, é a partir das pessoas que a empresa atingiu seus resultados. Não é a partir somente do presidente. O presidente ele tem o quê? Toda aquela visão da empresa, os objetivos de gerir, mas são as pessoas que fazem acontecerem. Tá? Nós indo lá para o slide 4, nós temos aí o autor Chiavenato colocando uma observação. Recrutamento é um conjunto de procedimento que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Dessa forma, a empresa realiza, por meio da divulgação de suas necessidades de contratação, a oportunidade de empregos a quem pretende ocupá-las. De acordo com Peter Drucker, ao realizar um planejamento, não se está escolhendo as decisões do futuro, mas as implicações futuras de decisões presentes, ou seja, de momento. Isso quer dizer que, ao se pensar em recrutamento de pessoas, o ideal é que a empresa inicialmente reflita sobre suas reais necessidades e assim planeje-se para suas contratações futuras. Por que ele fala aí, se planeja? Se vamos olhar muito mais para a contratação interna e externa, tá? Outra situação peculiar é envolvendo o recrutamento planejado. São as posições relacionadas à sazonalidade, ou seja, épocas que demandam uma concentração maior de mão de obra na empresa. Isso ocorre em datas como a Páscoa ou final de ano, em que empresas fabricantes precisam contratar profissionais para atender às altas demandas. Ou seja, aquelas contratações temporárias. E aí, de acordo com o Marxiliano, o recrutamento de emergência é praticado quando ocorrem situações imprevisíveis também. Perdas inesperadas de funcionários, encomendas que não podem ser atendidas com as competências disponíveis, e o recrutamento que procura atender às necessidades das substituições não planejadas. Como exemplo, a perda repentina de um funcionário, como o presidente da empresa. Um substituto precisa ser contratado rapidamente. E aí, Chiavenato, ele observou existe vantagens de se fazer recrutamento interno e externo, bem como desvantagens, conforme vocês podem observar na tabela. Vamos falar as vantagens do interno. Proximidade, economia e rapidez nessa contratação. Outro item. O desempenho é potencial do colaborador. Ele é conhecido, valorizado, né? O funcionário já está adaptado à cultura organizacional. Ao aumento do moral do trabalho pelo reconhecimento dos colaboradores que estão se
aprimorando e valorizando o autodesenvolvimento. Ou seja, tem bastante vantagens no recrutamento interno. Mas por que às vezes a empresa procura o externo? Vamos lá. Renovação de ideias. Ou seja, as pessoas que já estão na empresa já estão viciadas. Ele quer ideias novas, mentalidade nova. Outro item, atendimento do perfil da vaga. Experiências, habilidades, conhecimentos. E por último, a necessidade de contratação, quando as vagas são decorrentes da criação de novas áreas. E aí é necessário de contratação de pessoal externo. Ou seja, essa que nós falamos do interno e externo são as vantagens. E as desvantagens? As desvantagens. Falta de renovação de ideias no interno. Possível dificuldade da área, que é onde a pessoa trabalha, de liberar o colaborador para a nova área que ele deverá ir. Ou seja, aí é uma briga entre gestores dentro da companhia. Tá? Essas são as desvantagens. E esse último item acontece bastante, viu? Muitas das vezes, o funcionário quer ir para outra área e o gestor não libera. E aí ele vai ficar com o funcionário desmotivado, certo? E arruma um intrigue com outra área. Então, muitas das vezes, isso dentro da empresa tem essas birrinhas, né? No externo, quais são as desvantagens? Prejuízo para a moral e cultura da organizacional. Por que esse prejuízo para a moral e cultura da organização? Porque se você vai contratar alguém de fora, e se você tem dois internos que podem ser contratados e eles ficam desmotivados, que eles estavam de olho nessa vaga. Então, isso é prejuízo. Outro item, aumento do custo operacional. Porque quando você vai realizar uma contratação externa, tem todo um tempo, vários currículos você vai olhar, dezenas deles. Você pode realizar entrevistas, umas de 10 pessoas. Dessas 10, você vai filtrar para 3. Dessas 3, você vai escolher uma. Ou seja, quanto tempo demorou? A velocidade do processo é mais lenta do que o interno. Sim, conforme eu já acabei de falar. E maiores chances de erro quanto a expectativas. Porque quando você contrata alguém de interno, você já conhece aquela pessoa. A empresa já tem todo o histórico dentro da própria empresa e em outro setor. Qual é o comportamento e ele está adaptado já à cultura organizacional da empresa. E se vem externa, se essa pessoa não se adapta? Então, tem maior chance de erro. Tá? Pois bem, falamos das vantagens e desvantagens. De acordo com o autor, a ideia é que cerca de 10 a 20% das vagas sejam preenchidas por pessoal externo, ou seja, 80% interno. No recrutamento misto, a empresa lança a mão das duas formas e simultaneamente divulga a vaga nos ambientes internos e externos. Essa prática é comum quando a empresa precisa preencher a vaga em aberto com certa rapidez. Elas divulga no ambiente interno e externo e espera contratar uma pessoa rapidamente. Deixa eu só habilitar a entrada do novo colega de vocês que acabou de chegar. Ok. Pois bem, todos estão chegando? Alguém me deu um feedback, por favor, retorno? Sim. Estou no slide. Obrigado. Bom, aqui no slide 9, para preencher a vaga realizando o recrutamento interno, as fontes de divulgação mais comuns são quadro de aviso, comunicação internas e dirigidas, consulta ao banco de dados de talentos, reuniões específicas e divulgação em periódicos. Ou seja, esse é para recrutamento interno. E no externo? No externo, nós temos várias etapas que nós podemos passar, vários tipos de contratação externa.
Vamos falar sobre elas. São 5. Já para divulgar externamente as oportunidades de trabalho, as fontes são múltiplas e variadas. De acordo com Pontes e Chiavenato, as mais utilizadas são apresentação espontânea, ou seja, por iniciativa do próprio candidato. Ele vai lá e entrega o currículo na portaria da empresa, manda para o e-mail da empresa, ou se cadastra no site da empresa. Ou seja, muitas vezes está respondendo a anúncios que encontra na portaria da empresa. Essa é uma prática bastante comum e eficaz. Agora, indicação de funcionários. Um minuto só, por favor, tá? Entrou mais 2 pessoas. Estou falando para vocês que acabaram de chegar. Eu desabilitei o alto-falante de vocês, mas se quiserem falar, fica à vontade. É só tirar do mudo e falarem, tá? Fica à vontade. Professor, Pois não. eu consegui entrar agora na aula. Opa, seja bem-vindo. Alessandro? Você que sabe mesmo. Professora, consegui entrar agora também na aula, viu, professora? É a Fernanda. Oi, Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Pois bem, eu só estou desabilitando o mudo para não dar interferência na aula, tá? Mas vocês ficam à vontade aí, tá? Pois bem, todo mundo está enxergando o slide 10 aqui? Sim. Ok, obrigado. Pois bem, acabamos de falar de apresentação espontânea. E na indicação de funcionários? O recrutamento por meio de funcionários ocorre quando esses indicam candidatos ou quando o funcionário auxilia na busca de profissionais a partir da divulgação da vaga. Ou seja, é o QI, né? Aquele que indica, já conhece e muitas das vezes a empresa contrata por isso. Porque você tem garantia de dar certo, porque há uma comunicação de quem já trabalha na empresa com o externo, tá? A única implicância tem algumas ressalvas. O recrutador deve ter cuidado de divulgar as políticas da empresa. Admissão de parentes, por exemplo, e divulgar o perfil da vaga, para não gerar insatisfação de funcionários que indicou. Tá? Eu vou desabilitar alguns alto-falantes que estão aqui interferindo. Permite o som. Pois bem. Agora vamos para a consultoria. Consultoria ela é um processo que eu acho que muitos de vocês já participaram, que é entregar currículo em consultoria. Essa consultoria ela tem uma base de dados dos currículos, tá? E, consequentemente, as empresas, quando há necessidade, procuram essa consultoria e essa consultoria passa as informações, porque ela tem um perfil já direcionado e tem uma fonte muito grande de currículos. É uma das fontes mais usadas. O candidato envia seu currículo para uma consultoria, que é uma empresa especializada em realizar seleção de pessoal. A grande vantagem de usar esse tipo de fonte é que o banco de dados das agências é bastante abrangente e diversificado, além de contar com profissionais preparados para realizar a seleção. Esse tipo de fonte agiliza o processo para a empresa contratante, assim como facilita para o candidato que busca uma recolocação ou uma nova oportunidade. Existe um custo muito alto para ter empresas que contratam a consultoria para localizar, para achar alguns funcionários. 3, então falamos 3 já.
Redes sociais também é utilizada. Com amplo uso das tecnologias, essa fonte é praticamente indispensável. As vagas chegam de forma rápida para um grande número de pessoas e assim a divulgação se torna ágil. As redes sociais mais comuns são LinkedIn e Facebook, mas existem outras. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter o Facebook e tem o LinkedIn. E você sabe que o Facebook é muito mais rede social e LinkedIn é muito mais uma rede profissionais de network, tá? Até porque tem muitas empresas que cadastram suas vagas lá e as pessoas já sabem das vagas e enviam o seu currículo que está cadastrado no LinkedIn já para essa oportunidade, tá? Então falamos de 4. E por último, um minuto só. Deixa eu só aceitar mais alguém que acabou de chegar. E por último, nós temos aqui classificados em jornais e revistas. São uma fonte bastante utilizada em seleção, embora tenha um custo muito alto. Por que a gente fala de custo muito alto? Porque quando nós temos esses custos na contratação, praticamente pois bem, vamos lá. Jornais, para você colocar a oportunidade em jornais e revista, é muito caro para a companhia. Você paga, e não paga pouco às vezes. São uma fonte bastante utilizada em seleção, embora tenha um custo alto. Nem sempre o recrutador atinge o objetivo de encontrar o candidato com o perfil desejado. A escolha do jornal depende do tipo de cargo, do público, alvo e da abrangência que se quer ter. No caso de revistas, as especializadas podem trazer um retorno bastante favorável. Hoje, esse tipo de contratação ela está ficando um pouco mais de lado, porque hoje é muito mais de cadastrar o currículo na empresa, em uma consultoria, em uma rede social, tá? Mandar por e-mail para a companhia, ou seja, os jornais e revistas é utilizado, mas está diminuindo essa frequência, tá? E por último, aqui, nós podemos dizer, esta é a função da seleção de pessoas. Encontrar o profissional cujo perfil pessoal e profissional mais se aproxime do que está definido no escopo da vaga, atendendo assim a necessidade da empresa. De acordo com o Thiago Renato, a seleção é uma comparação entre duas variáveis ou requisitos exigidos pela organização, em relação ao perfil das características dos candidatos que se apresentem na disputa pela oportunidade. Quando você é o gestor da companhia, você vai realizar a contratação, você tem que definir esse perfil. Quais são as variáveis necessárias? Qual é o perfil? E aí você achar essa pessoa, muitas das vezes, você tem alguns candidatos, mas você tem que ter uma seleção muito mais ampla para que você possa não errar, tá? Pois bem, terminamos agora a seção 2.1. Terminando a seção 2.1, vamos agora para a seção 2.2. Vamos lá. Acabou de entrar aí a Rita agora. Vamos lá. Um minuto só, por favor, tá? Ô, professor, Pode falar. a aula vai ter que horas? Na verdade, eu vou falar agora da seção 2.2, tá? Deve ser mais uns 20 a 30 minutos e nós já terminamos, tá? Ah, beleza. Abraço. Bom,
Até para não ficar uma aula muito longa, porque aí acaba ficando muito cansativo da maneira que nós estamos realizando, tá? Ah, beleza. Obrigado. Nada. Pois bem, agora nós vamos falar da seção 2.2, métodos e técnicas de seleção. Anteriormente, nós falamos quais são os critérios para você ser contratado dentro de uma companhia. Como é que se chega a esse currículo? Como que as empresas fazem essa seleção? Quais são as maneiras de contratação interno e externo? Isso foi na seção 2.1. Na seção 2.2, nós vamos falar da elaboração do currículo. A elaboração do currículo, existem várias maneiras de elaboração de currículos. Nós vamos colocar alguns itens em cima disso, tá? Métodos e técnicas de seleção. Pois bem, o chamamento de um número razoável de candidato com potencial para assumir a vaga em aberto. Quando você chama um número bastante de candidato para uma vaga, o processo de recrutamento, diante das divulgações externas, gera subsídios para uma importante etapa de processo de seleção e análise dos currículos. De acordo com o Chiavenato, o currículo vitae funciona como catálogo, currículo ou portfólio do candidato. Há vários dados que devem constar em um currículo, como os dados pessoais, objetivos, qualificações profissionais, formação escolar, experiência profissional e entre os cursos desenvolvidos, experiências extras, entendeu? Até muitas empresas tem pessoas que colocam lá o tipo de esporte que pratica, certo? Se ele pratica alguma obra de caridade, algum serviço social nos seus tempos extras. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a empresa gosta das pessoas que fazem esse tipo de serviço, porque se adapta muito mais fácil em trabalho em grupos, tá? Pois bem, na sequência, nós temos aqui como se elaborar um currículo. Foi o que eu falei no início dessa sessão. Nós temos várias maneiras de você montar os currículos, mas alguns subitens, eles são necessários em todos, como objetivo seu, tá? Qualificação profissional que você já tem, a escolaridade ou formação acadêmica, a experiência profissional, tá? E outros cursos extras que você tenha, tá? Como as empresas lidam com os currículos recebidos? Muitas vezes são dezenas deles. O processo de escolha dos candidatos, através dos currículos, é denominado triagem. Nesta fase, são analisadas as qualificações gerais dos candidatos, sempre levando em consideração o perfil da vaga a ser preenchido. Após essas verificações, os candidatos que atendem ao perfil desejado pela empresa são convocados para a próxima etapa do processo de seleção, da qual trataremos mais adiante. Você deve ter percebido a importância de ter um bom currículo, que apresente informações consistentes e confiáveis. Por que a gente fala consistente e confiáveis? Muitas pessoas colocam um monte de informação, mas não são consistentes e principalmente confiáveis, tá? Você já deve ter ouvido história de pessoas que compram diplomas e não é formado. Você imagina como que as pessoas trabalham nesses currículos? Na análise desse currículo, tem que ser muito mais criteriosas, né? Pois bem, o mercado é competitivo e apresentar um currículo bem elaborado, sem erros, preciso, pode gerar na empresa o desejo de conhecer o melhor aquele candidato.
Pois bem, baseado no currículo, a empresa se interessou de conhecer, de realizar uma entrevista e dar uma oportunidade para aquele candidato. Pois bem, segundo o Tiavenato, a seleção é um processo decisório, baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir ao longo do prazo para o sucesso da organização. Além disso, a seleção é um processo de comparação entre as características que a empresa quer encontrar nos candidatos e o que, de fato, esses apresentam. Resultam na escolha daquele que melhor atende os critérios estabelecidos para a posição disponível. Ou seja, é um processo bastante longo, tá? Na etapa de seleção, as entrevistas ganham um papel de destaque, pois são as mais representativas no momento da escolha. Além de estar entre as técnicas mais utilizadas, apesar de serem muito utilizadas, apresentam pontos positivos e negativos. Ou seja, vamos conhecer cada uma delas. Na seleção das entrevistas, olha aí. Nos pós, permite contato direto com o candidato. Se pode conhecer as diferenças individuais e permite avaliar o comportamento e as suas reações. Quais são os contras? A subjetividade da técnica que acaba dando margem para erros e variações. É difícil fazer comparações entre candidatos e o entrevistador deve estar bem preparado para não cometer erros. Quais são os tipos de entrevistas pessoais existentes? Os mais utilizados são entrevistas totalmente padronizadas. Bom, o que é isso? O roteiro é pré-estabelecido, busca respostas definidas e fechadas, perde profundidade e flexibilidade, assume variedade de formas, de sim ou não, verdadeiro ou falso, multi-escolhas. Exemplo, você já trabalhou em equipe? Sim ou não? Se sim, obteve alguns resultados? Quais são? São perguntas muito mais objetivas e diretas. Tá? 2. A entrevista padronizada apenas nas perguntas. As perguntas são previamente elaboradas, permite respostas abertas. As respostas do candidato são livres. O entrevistador se baseia numa listagem de checklist de assuntos a questionar. Exemplo: quais são suas habilidades e conhecimentos em relação à área em que atua? Quais foram os seus trabalhos mais significativos ou de maior relevância? Já realizou trabalho em uma equipe? De que forma era composta? E como está sendo trabalhar em equipe? Quais são os seus planos quanto à carreira? Entre outras perguntas. Ou seja, porque isso pode mudar. Tá? Muda totalmente, porque são perguntas muito mais padronizadas e diretas e você que vai se expressar, né? Ou seja, na terceira, é você que vai falar da entrevista. Você não será questionado. Por que isso? A entrevista é livre ou não diretiva. A entrevista é totalmente livre. Não especifica perguntas nem respostas. Sem preocupação com sequência ou com roteiro. Apenas são feitas perguntas para tirar dúvidas e as primeiras falas do entrevistador visam indicar sobre tema que gostaria de ouvir a respeito. Olha o exemplo. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre você.
seu trabalho atual, sua formação acadêmica, sua vida pessoal, enfim, conte-me um pouco sobre a sua vida. Ou seja, nesse caso, você tem que estar muito bem preparado. Não que você não sabe da sua vida. Você sabe da sua vida. Entretanto, você pode esquecer detalhes. Então, é bom você colocar isso no papel, relatar tudo, certo? E depois disso, aí sim, você já sabe mais ou menos, você falar sozinho, falar para o espelho, porque você sabe que isso pode surgir. E aí você sabe qual é a sequência que você deve adotar, tá? Pois bem, a quarta, entrevistas por competências. De acordo com o ator, nesse tipo de entrevista é feita a investigação do comportamento passado. As questões são planejadas com base no perfil de competências da função e da empresa. A entrevista é o tipo de estruturada, já que é um planejamento de uma estrutura específica para cada processo seletivo. As perguntas são planejadas para obter respostas que tenham contexto, ação e resultado. Esses aspectos devem ser identificados, pois, do contrário, não se tem como avaliar se a competência é válida. Olha exemplo de investigação da competência. Relacionamento interpessoal. Conte-me sobre uma situação em que você teve de grande incompatibilidade com a sua liderança direta ou com pares de trabalho. Como solucionou essa situação? Que resultados obteve? Descreva uma situação em que você bateu de frente com sua liderança. O que exatamente você fez? Ou seja, são contextos que falam justamente da situação de embate, de atrito dentro de uma companhia com pessoas que você pode ter. E às vezes quem faz essa pergunta pode ser até a própria liderança que está ali entrevistando, tá? Para saber qual a sua reação. Não que às vezes ele não queira que pessoas que não desafiam ele, mas pessoas que agregam valores. Nem sempre que aquele que não concorda não é aquele que arruma confusão, mas aquele que só arruma confusão, muitas das vezes, é que gera problema, né? Pois bem, o entrevistador deve se preparar previamente. E a primeira coisa a fazer é ler o currículo do candidato com antecedência, para evitar perguntas óbvias, como: qual mesmo a sua formação? Está no currículo, por que a pessoa está perguntando? Essa informação normalmente consta no currículo, né? Pois bem, para o ator milhão, dá exemplos de como conduzir uma entrevista de seleção. Preparem um esquema de desenvolvimento. Como vai iniciar, conduzir e concluir a entrevista. Estabeleça uma distribuição de tempo para cada área ou assunto. Todos sabem que as pessoas mantêm o foco durante certo tempo, não por muito tempo. Ela se perde. Então a entrevista não pode ser muito longa. Entrevistas muito demoradas oferecem o risco de perder-se nos temas e esgotar o candidato. Elabore perguntas cujas respostas sejam analíticas e descritivas. Essas respostas oferecem maior riqueza de informação e é bem diferente do sim ou não. Fale apenas o suficiente. Essa é a hora, é a mais para ouvir o candidato. E não o entrevistador falar mais. Não caminhe em ciclos e volta das mesmas questões. Apenas confunde e gera perda de energia. E dinâmica de grupo. Eu tenho certeza que alguns de vocês já participou de dinâmica de grupo. Isso acontece bastante. E isso é interessante, porque numa dinâmica, realmente o que está no currículo, você começa a enxergar se é aquela pessoa que está sendo descrita
no currículo que está pessoalmente. Tá? Uma atitude madura e apropriada é esperada do selecionador também na condição de dinâmicas de grupo. As dinâmicas são técnicas lúdicas que visam colher dados comportamentais, potencialidades e dificuldades dos candidatos. Tem por objetivo identificar como as pessoas se comportam em grupo, além de ganhar tempo, uma vez que o número de candidatos interessados é geralmente mais alto do que o número de vagas oferecidas. O número de candidatos para uma dinâmica é entre 10 e 15 pessoas. É um bom trabalho com esse número de pessoas. Envolveria 2 avaliadores. Muitas das vezes, esses 2 avaliadores, um conduz a dinâmica e o outro fica só observando as reações dos candidatos. O número excessivo de candidatos para poucos avaliadores prejudica a acuracia, ou seja, proximidade, valor verdadeiro da medição, precisão de uma medida, né? Ou seja, exatidão para você selecionar uma pessoa exata, né, que você gostaria. Para conduzir as dinâmicas de grupo, é necessário uma experiência prévia do facilitador, com domínio em técnicas e sensibilidade para observar os comportamentos, características de personalidades, valores, e entre outras coisas, né? As dinâmicas de grupos são uma atividade lúdica, bastante utilizada em processos seletivos, e visam colher dados comportamentais, potencialidades e dificuldades dos candidatos. No processo de dinâmica, o objetivo não se trata de ter um ganhador ou perdedor, mas sim observar como os candidatos participam e interagem, demonstrando suas competências e habilidades, a partir da resolução da situação apresentada. Em uma dinâmica, muitas das vezes, tem que ter 2 ou mais entrevistadores participando. Por quê? Uma dinâmica de 10 pessoas, um está conduzindo, 1 ou 2 estão observando. E no final, geralmente de 10, 2 ou 3 é que são selecionados. E aí eles ficam indecisos. E é bom porque quando se tem 2 ou 3, há uma discussão e se escolhe em conjunto qual é a pessoa que vai para a vaga. Tá? O tempo de duração de uma dinâmica deve ser de no máximo 3 horas. Para aquelas mais elaboradas, porém, além desse tipo de experiência, é uma experiência que se desgasta bastante. O número de pessoas participantes deve estar ajustado à quantidade de avaliadores presentes, conforme já mencionado. Quando o número de candidatos impossibilita o olhar acurado do avaliador, então poderá haver perda de qualidade do processo, podendo até mesmo invalidá-lo, porque às vezes você não tem sustentabilidade daquilo que você está fazendo e acaba perdendo as referências, tá? Consequentemente, nesse processo é necessário Pois bem, dúvidas, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Não, Eu não tenho nenhuma. Nenhuma, professor. professor. Nenhum, professor. Ótimo, maravilha. Eu fico contente. A intenção aqui com vocês foi justamente que, para que a gente pudesse ter uma aula muito mais chegar informação para vocês, tá? Poder justamente ter esse contato e que vocês não deixem o estudo à distante. Essa aula está sendo gravada, tá? Eu estou agora. Ela não ligou, não. Ela falou que ia ligar. O telefone lá.
Eu estou agora com 18 pessoas agora aqui no hall, tá? Eu fui para outro lugar. Eu estou com 18 pessoas. Ô, Fernanda, não habilita o áudio não, porque o seu alto-falante, porque dá interferência aqui, tá? Ô, professor. O sinal. Ok. Essa aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, tá? Tudo que nós falamos aqui vai estar lá, ok? Está sendo gravado, então te grava quando você está lá. Uhum. Vai ser no YouTube, você viu? Uhum. Perfeito, gente. Alguém tem algum comentário? Não, professor, eu não tenho nenhum. Perfeito, Não, professor. gente. Bom, o questionário da seção 1.3, 1.4 e 2.1 deve ser entregue até hoje. Amanhã eu já devo estar disponibilizando para vocês o gabarito. Dessa seção 2.2, ainda não é para me entregar, tá? Aí não é, porque eu vou deixar a próxima semana e junto com outros questionários, vocês entregam junto, tudo junto, tá? Ok? Eu Tudo bem? entreguei, professor. Não tem Tudo problema? Você não entregou? Eu já entreguei. Não, perfeito. Ô, professor, Não. essas atividades estão lá no Google Salas? Você já colocou lá? Isso, no Google Sala de Aula, ou pode me mandar por e-mail, tá? Não, então, mas a atividade você disponibilizou lá, né? Isso. Tá, Atividade beleza. 1.3, 1.4 e 2.1 já está lá os questionários, tá? Ah, tá, e beleza. as pessoas estão me dando retorno através de lá, tá? Tá. Esses slides, todos esses slides que eu passei para vocês, também estão lá. Todos eles estão lá. E aí, todo esse material que está no Google Sala de Aula também está no aba da Anhanguera, tá? Professor, Dúvida. Pois não? As atividades da unidade 1.1 e 1.2 que a gente tinha enviado logo no começo, eu anexei lá na entrada das atividades mesmo. Eu não mandei direto para compartilhamento em sala. Você recebeu antes da data de que era para mandar? Porque todas as pessoas que eu recebi, eu devolvi dando ok, tá? Eu tentei não deixar... vai absorver. E após essa absorção, o que eu vou pedir? Eu tentei não deixar essas de resposta, vocês sem resposta. Falar, recebi, ok, recebido, entendeu? Ou seja, fui dando um retorno para vocês. A seção 1.1 seção 1.1 e 1.2, tá? Eu dei um prazo para vocês entregarem. Até aquela data eu entreguei, eu recebi. A partir daquela data eu não estou mais recebendo. Como, por exemplo, estou dando um prazo para vocês da seção 1.3, 1.4 e 2.1, que é até hoje, tá? Eu sei, porque tinha enviado as duas primeiras no dia 17 de março, como eu não recebi o retorno do senhor, eu fiquei em dúvida se tinha recebido ou não, entendeu? Você mandou através... Carolina, você mandou através da onde? Eu queria perguntar se era em grupo mesmo. Não. Não, no caso que eu enviei, quem está falando é a Maria das Dores, que enviou, que está falando aí, que tinha enviado no dia 17, eu enviei pelo Google Sala de Aula, não compartilhado com a sala, mas sim lá no link mesmo da atividade que o senhor postou. Tudo bem, tranquilo, Maria. Tranquilo, tá? Sem problemas, tá? Acho que eu já dei retorno para você. Não dei retorno para você já? Não, da unidade 1.1 e 1.2, eu não recebi retorno, é por isso que eu fiquei em dúvida. Como eu tinha mandado no dia 17, e até o dia 30, eu não tinha, foi dia 30, o dia 1º, eu não tinha recebido retorno, então eu fiquei em dúvida, entendeu? Tá, ok, vou dar uma olhada lá. Ok, Maria. Tranquilo. professor, Pois não. o senhor vai... desculpa, eu não entendi muito bem. O senhor pediu para fazer agora essas atividades 2.3 e 2.4, é isso? Não Para pedi. entregar? Então Não. tá bom. Não pedi.
Na 2.3 e 2.4, a gente não estamos nela ainda. Ah, Hoje então nós tá bom. falamos da seção 2.2. Eu já entreguei. Eu já eu entreguei só- Eu só mencionei que a 2.2 ainda não é para entregar, Ah, tá? tá. Tá, ok? Porque eu vou deixar juntar com a 2.3 e a 2.4, aí vocês entregam junto, ok? Tá bom, tá bom. Ok, gente, eu espero que todos vocês estejam Beleza, bem. prof. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, tá? Tá bom? A partir da manhã, vocês terão um link dessa aula lá no Google Sala de Aula e no AVA, tá? Tá E bom, aí vocês têm professor. que prestar atenção no seguinte: toda terça-feira é através desse link que vocês entram para a nossa aula, tá? Todos os professores, eu tenho o Google Sala de Aula, mas todos os professores, inclusive eu coloquei esse link também no AVA, na seção 1.1. Todos os professores estão colocando na seção 1.1 o link da aula online, entendeu? Então, se vocês estão com dúvida em relação a tais professores, acessa o AVA de vocês, na disciplina, está na seção 1.1, tá? Tá ok, gente? Tudo bem. Gente, fique em paz, um abraço, fica com Deus aí, tá? Fica com Deus, professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Abraço, professor. boa Falou, noite. professor. Falou, Boa falou. noite. E tá tudo bem, a Silvia tá. Ô, professor, tudo bem? Oi. Opa, pode falar, Gustavo. Deixa eu tirar só uma dúvida em relação às provas, sobre as presenças, como é que você já teve algum retorno em relação a isso ou não? Não, na verdade é assim. As provas, elas estavam previstas para acontecer no meio de abril, certo? Isso. Entretanto, está previsto para nós retornarmos dia 13 de abril. Entretanto, eu, como sou professor, eu dou aula na Anguera e também em outras duas instituições, tá? As outras duas instituições eu estarei retornando dia 21 de abril, tá? Então, a gente não sabe como é que vai acontecer isso, tá ainda muito... Ninguém sabe o que vai fazer, essa é a real, entendeu? Tá todo mundo Sim, falando, sabe? Eu fiz essa pergunta para o coordenador semana passada. Eduardo, eu tenho que enviar as provas? Marina, eu tenho que enviar as provas? Wilson, tem. Eu enviei as provas. Se isso vai acontecer ou não, lá para meados de abril, não sei, entendeu? O que nós estamos fazendo? Eu estou continuando dando minhas aulas, estou elaborando quem está fazendo as lições, quem está enviando para mim, estou mapeando isso, tá? Justamente porque lá na frente, se eu precisar, falar, olha, o aluno aqui está participando, o aluno está fazendo, entendeu? Tá? Mas ainda não sei te responder isso em relação às provas. A princípio, a data que eu tenho que vai acontecer realmente lá no meados das datas que nós passamos. Tá? Certo. Hoje, Perfeito, então. Hoje nós ficamos sabendo de que o presidente do grupo Croton em Anguera, certo? No Brasil inteiro, está com coronavírus. Entendeu? Sério? Então, cara, é um negócio extremamente delicado esse negócio. Eu tô com a minha esposa, meus filhos aqui em casa. Não tô saindo, cara. Raramente eu saio, cada 2, 3 dias, mas é para ir no mercado comprar isso e voltar correndo, entendeu? Não Sim, tô sim. saindo. Acho que vocês devem estar fazendo o mesmo, muito de vocês, né? Sim, com certeza. É um processo que a gente não sabe, porque nunca aconteceu, a gente não tem experiência nisso, né? Enfim. Então vai ser esperar mesmo o retorno das aulas para saber como que vai funcionar. Perfeitamente. Se eu souber de alguma coisa, eu acabo passando para vocês, Gustavo. Perfeito, então, professor. Obrigadão, viu? Que é isso. Fique em paz. Um abraço, cara. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa noite. Oi, Thales. Acabou de entrar aí agora, Thales? Thales? Boa noite, professor. Tudo bem?
Tudo bem, e você? Boa noite. Tudo bem, tudo bom? A, Cara, a aula, eu a aula consegui acabou entrar de agora. acabar. Acabou de acabar, entendeu? Ah, Eu tava com muita dificuldade em entrar no Teams, então ficou um pouco difícil, porque vinculava outra coisa, eu não tava conseguindo entrar. tá ótimo, Thales. O que eu posso falar para você é o seguinte: eu estou gravando essa aula, tá? Daqui a pouco eu vou parar de gravar ela e a partir de amanhã essa aula ela vai ficar disponível para vocês no YouTube. Eu vou colocar o link no Google Sala de Aula para que vocês, aquela pessoa como você que não pôde assistir, para que você possa assistir a aula, entendeu? Beleza, professor. Fica Tá? combinado assim. Tá certo, Obrigado, Thales? obrigado. Que é isso, Thales. Um abraço. Qualquer coisa, estou à disposição, viu? E aí, Abraço. todas as terças-feiras, é através desse link, certo? Que você acessa as nossas aulas nos nossos horários de aula presencial, tá? Ah, legal, legal. Tá certo, professor. Obrigado, hein? É isso, um abraço. Até logo, Thales. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.